Vamos então, pessoal, para a nossa oitava aula agora. Vamos falar um pouquinho ainda dos livros do Novo Testamento. A gente está aí trabalhando, né, nesse aspecto para desenvolver esse trabalho, para você ter uma compreensão, pelo menos que cosmológica, né, de todo o Novo Testamento. A gente está vindo livro por livro, dando uma pincelada rapidinho em algumas coisas, para a gente conseguir fazer um trabalho bem legal nessa fase preliminar, ok? Vamos estudar duas cartas hoje. As cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta. Pedro tinha um comportamento bem extrovertido, né? Ele se antecipava nas situações, ele queria resolver tudo. Ele era uma pessoa assim um pouco meio mais sanguíneo, né? No caso Pedro. Ele morava em Betsaida, casa do peixe, né? Betsaida, casa do peixe. Também ele era irmão de André, que era discípulo de João. André tomou Pedro pelo braço e disse: achamos o Messias. Essa questão de pegar pelo braço e levar Jesus é muito mencionado hoje, né, nas cruzadas evangelísticas, quando eles fazem a operação André, que é pegar alguém sem Deus, né, sem Jesus, trazer para Cristo. É interessante. Então, a vida de Pedro, ela é uma vida assim meio conturbada, né? Ele deu muito trabalho para Jesus, mas no final, ele se redimiu. No final, ele saiu bem. Vamos pegar a apostila aí e vamos estudar, então, o que nós temos aqui em mãos. Agora é a aula número 8, gente. Número 8, porque a gente está vindo já da aula 7, né? E com essa aula agora vai ficar mais perto a gente terminar o nosso trabalho. Vamos então aqui com a aula número 8. Vamos levantar aqui um pouquinho o screen da tela. Deixa eu bater aqui. Deixa eu ir voltar para a gente ter certeza que está na mesma página, certo? Voltar aqui, rapidinho. Aqui, ó. Pronto. Aí, a aula número 8. Número 8. Vamos estudar, então, a primeira e a segunda epístola de São Pedro. O que ele falou para nós? Qual que foi o seu recado? O autor da carta é o próprio Pedro. Ele menciona algo figurativo, tipo, escreveu de Babilônia. 1 Pedro, típico do Pedro, né? 1 Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Em 1 Pedro 5,13, provavelmente uma referência simbólica a Roma, uma vez em que não há provas bíblicas que ele lá esteve ou morreu. A data dessa epístola é de 62 a 64 depois de Cristo. O assunto aí, Pedro escreveu uma epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, na qual Turquia, no caso, na atual Turquia, né? Eu estive lá em Turquia, estive em Istambul e viajei a 7 igrejas da Ásia ali, né? Quer dizer, pelo menos no local onde a gente entende que ficava, né? Segundo os arqueológicos e tal. Então tem tudo um aparato sobre isso. 1 Pedro 1:2. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé. Aí 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 7. E prepará-los para uma ardente prova no futuro. Pedro 4:12. A mensagem de Pedro também nos ensinou a saber como lidar com os perseguidos, ou com a perseguição, na verdade. 1 Pedro 5:19 e 13. 1:14 a 15 e 4:13. O autor também se intitula um ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aí 1 Pedro 5:1. Ele escreve com a ajuda de um Silvano. O Silvano podia ser um copista, um amanuense, alguém que estava por ali, que Pedro confiava nele. Então, ele vai ajudá-lo. E fala de um Marcos que está com ele. Muitas daquelas províncias da Ásia ouviram seu sermão ao Pentecostes, no Pentecostes. Quer dizer, o pessoal estava lá, né, no dia que aconteceu o Pentecostes, e ouviram parte do seu sermão.
E muitos, sem dúvida, voltaram para casa como colonizadores espirituais. Na verdade, esta carta, por ser universal, tinha o objetivo de atingir todas as ovelhas dispersas e que necessitavam de um consolo ministerial, apostólico e pastoral. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta aí, menciona algumas coisas como eleitos, né? O trabalho universal. Para um homem que era indouto, esse conhecimento, como é isso? Como é que seria? Inclusive naquela época, que não tinha escola mesmo. Ele conseguiu, com a ajuda de Silvano, fazer essa carta e dar essa boa explicação. Se nós tirarmos como exemplo esta carta aí, Paulo está dando uma carta pastoral. Uma carta mais para líderes, para pastores, do que, nesse caso, ele assume, né, essa liderança da igreja também com os outros apóstolos. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro. A segunda carta, o autor ainda é o Pedro, a data de 66, o assunto, o Pedro incentivou os irmãos a estarem sempre prontos para testificar de Jesus Cristo e viverem em uma retidão para que conseguissem eliminar as falsas acusações feitas contra eles. Ele ensinou que Jesus Cristo pregou o evangelho no mundo espiritual após sua morte. Também admoestou os líderes da igreja a cuidar do rebanho de Deus do mesmo modo que Jesus Cristo, o sumo pastor, simples e amoroso. Ele está familiarizado com as cartas paulinas e está de pleno acordo com seu amado irmão Paulo. 3:15 e 16. Refere-se à transfiguração de Cristo, com a plena certeza de uma testemunha ocular. Chama esta carta de segunda carta. Declara que a morte violenta profetizada para ele por seu Senhor, João 21:18, está próxima. 1 Pedro, 2 Pedro 1:3, 1:14. Aqui está o que parece uma reivindicação de autoria idêntica à de Pedro I, e certamente uma declaração de identificação com Pedro, o apóstolo do Senhor. A segunda carta do apóstolo Paulo, ela é um pouco mais íntima, né? E aqui um ponto que eu queria destacar é a questão da transfiguração. Pedro viu Elias, Pedro viu Moisés, e ali com Jesus deu a proposta de fazer uma casa ali. Foi a primeira proposta de um condomínio, né, apostólico, né? Ali mora Moisés, aqui mora Jesus, eu moro aqui. Mas, não, essa ideia não pareceu bem ao Senhor. Porque se o Senhor fizesse ali 3 tendas para habitar entre eles, maravilha. Mas ia chegar o momento que Jesus Cristo teria que ir à cruz. Então, quando Jesus diz não a Pedro, para não ficar ali, não fazer nenhuma tenda, ele está dizendo assim, não, eu preciso ir a Jerusalém. Eu preciso morrer naquela cruz. E nisso, você vai encontrar a profundidade, o tamanho da seriedade que Paulo tinha para com a obra de Deus. Porque no sufoco, né, de poucos navios, um trajeto longo, não é como hoje a tecnologia. Então, como é que eles iam fazer para manter coesa a igreja? Como eles iam fazer para manter a igreja de uma forma bem coesa, então, tudo quanto foi escrito, falado, ou mencionado por Jesus? Paulo se vê, então, no direito dessa carta maravilhosa, e quero destacar mais ainda uma coisa. Ele é indouto. Quem tá fazendo isso aí com Paulo? É o Espírito Santo que está usando Paulo para escrever essa carta. Espírito Santo de Deus, Pedro, né? Falei Paulo. Pedro, para fazer essa carta. E ele discorre na primeira e segunda carta de uma forma tão especial. Ora como líder, ora como ensinando a pastores, ora como ensinando as ovelhas. E ele tem essa grande chance de ter visto Moisés e Elias ao mesmo tempo em que via Jesus. Que coisa linda. Então, a carta do apóstolo, as 2 cartas do apóstolo Pedro, ela é bem mais eclésia, bem mais igreja, do que alguma outra iniciativa fora. Tá aí, então, essa carta aqui, a gente fica maravilhado em ver o operar do Espírito Santo na vida do homem, que era totalmente violento, né? E agora vem com essa carta aqui de amor. Que benção, que benção.
Vamos para o nosso questionário? Aí Opa, chegamos aqui, sabendo que se acertar as 4, você ganha um ponto, tá bom? Escolha correta, número 1, né? As cartas de Pedro pertencem ao grupo A, Epístolas Gerais, B, Epístola de Paulo, C, Epístolas Apocalípticas. Apostólicas. Então, seria as cartas de Pedro permanecem ao grupo Epístolas Gerais? Sim ou não? Epístola de Paulo? Sim ou não? Epístolas Apostólicas? Sim ou não? Bom, você vai poder responder aí qual delas você acha que é a mais correta. O fato de mencionar Babilônia e de lá enviar saudações significa que talvez Pedro teria estado em A, Roma, B, Babilônia. Olha, essa foi muito fácil. Essa foi um bônus. De acordo com o nosso comentário na lição, a ideia da carta segunda era a de mostrar líderes para que fossem A, simples e amorosos, B, retos e benignos, C, justos e incompassivos. Com o nosso comentário da lição, a ideia da segunda carta era de mostrar líderes para que fossem simples e amorosos, ou retos e benignos, ou justos ou compassivos, ok? Eu estou com uma luz aqui muito forte, de vez em quando eu ali embaralho a minha leitura, mas vou ter que mudar daqui a pouco essa luz aqui para a próxima aula. Pergunta número 4. Falso ou verdadeiro? A frase é: por ser Pedro um homem indouto, suas cartas são recomendadas... Não, são... tá vendo essa luz? Essa está atrapalhando. Vamos de novo aqui. Por ser Pedro um homem indouto, suas cartas são tremendas revelações dadas pelo Espírito Santo. Isso é certo? É verdadeiro? Ou não é verdadeiro? É falso. Vamos de novo. Por ser Pedro um homem indouto, suas cartas são tremendas revelações dadas pelo Espírito Santo. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Muito bem, entrega para o monitor a sua provinha, para a gente fazer um gabarito, fazer uma conta, ver como é que ficou, tá certo? E a gente volta para a próxima aula número 9. Olha, 9, já está aí, está quase. Espero você lá, beleza?